começar pela atividade 6. Ele diz assim: dados A, R, S e L, controles deslizantes, são controles, são variáveis que a gente pode construir no GeoGebra, né? São variáveis, números que eu posso variar o valor dele no GeoGebra. Eles com 0 menor ou igual a L menor ou igual a B, e B ele define como sendo 2π vezes o denominador de R sobre S. R sobre S está aqui, né? Construir o gráfico da hipotrocoide, definida pelas seguintes equações paramétricas. O que danado é hipotrocoide eu não sei, mas ele diz que é definida por essas equações aqui paramétricas, né? Equação paramétrica é quando eu tenho o x e o y da equação, cada um deles é definido por uma função diferente. Então o x é definido pela função f de t, que está aqui a fórmula dela, e y é g de t, está aqui a fórmula dela. Bem, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que primeiro construir esses 4 controles deslizantes. O L, respeitando aqui esses valores. Como o L está variando de 0 até um valor B, eu preciso também criar esse valor B para poder definir esse L antes. E depois criar essa curva, essa função aqui paramétrica. Vamos começar. Ó, deixa eu abrir aqui o GeoGebra. Normalmente o GeoGebra abre assim com 2 janelas. A janela de álgebra, essa janela branquinha aqui, onde vão aparecer a fórmula algébrica dos objetos que eu vou criar. Chamo de objetos o quê? Pontos, retas, polígonos, circunferências, arcos, são objetos. E aqui a janela de visualização, onde os objetos aparecem mesmo como desenho. Essa janela de visualização, normalmente ela vem com eixos, eixo vertical, eixo horizontal e uma malha quadriculada. Isso aí eu posso mexer e modificar como eu quiser. Bem, vamos lá. Primeira coisa, eu não vou trabalhar, deixa eu ver se eu vou precisar trabalhar com essa malha. Ah não, vou precisar trabalhar com um gráfico sim, porque ele vai pedir para fazer uma curva, né? Bem, vamos começar com os controles deslizantes. Ó, tem várias formas de eu criar qualquer objeto aqui no GeoGebra. Normalmente, ou eu crio através dessa barra de ferramentas que está aqui em cima, ou eu crio através de um comando que eu dou aqui na parte de entrada, aqui embaixo, na área de comandos. Bem, essa barra de ferramentas aqui, que estão com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, deixa eu ver se é 11 mesmo, 3, 4, 5, 11 ícones. Na verdade, cada ícone desse representa um outro conjunto de ferramentas. Então, por exemplo, aqui, nessa ferramentazinha do ponto aqui, se eu clico nesse triângulozinho vermelho aqui, aparece uma série de outras ferramentas que esse aqui está representando. Ou seja, aqui são as ferramentas ligadas a ponto. Ponto médio, interseção entre duas linhas, né, ponto em um objeto, tudo ligado a ponto. O segundo grupo de ferramentas são as ferramentas ligadas a linhas, reta, segmento de reta, semi-reta, vetor e assim por diante. O terceiro grupo de ferramentas são aquelas ferramentas, as linhas ainda são linhas, mas que linhas que dependem de outra para existir. Por exemplo, aqui tem uma ferramenta chamada reta perpendicular. Para criar uma reta perpendicular, eu preciso que antes eu tenha ou um segmento ou uma reta para ela ser perpendicular a esse segmento, a essa reta. Reta paralela, a mesma coisa. Para ela ser paralela, vai ser paralela a alguma coisa que vai ter que ser criada antes. Mediatriz, mesma coisa. Para fazer a mediatriz de um segmento, eu preciso que antes tenha o segmento. E assim por diante. Quer dizer, aqui são as ferramentas de linhas, mas que precisam de alguma coisa antes para poder existir. Aqui são as ferramentas ligadas a polígonos, polígono de modo geral, polígono regular e algumas outras que a gente vai devagarinho vai descobrindo o que é. Aqui as ferramentas ligadas a arcos, círculos, semicírculos, arco, setor circular e assim por diante. Aqui as ferramentas ligadas às cônicas, elipse, hipérbole, parábola. Aqui as ferramentas de medida, ferramenta para medir o tamanho de um ângulo, para medir uma distância ou um perímetro,
para medir a área de um polígono, de uma circunferência, para medir a inclinação de uma reta e assim por diante. Aqui são as ferramentas de simetria. Então eu tenho simetria em relação a uma reta, simetria em relação a um ponto, simetria de rotação, são vários tipos de simetria. Aqui eu tenho as ferramentas ligadas a alguns objetos que eu posso colocar na cena, e entre eles está justamente o controle deslizante, que eu vou querer colocar, ó, caixas de texto, inserir uma imagem, um botão e assim por diante. E aqui são ferramentas mais para formatar, aumentar ou diminuir a visualização, exibir ou esconder um objeto e assim por diante. Bem, esses são os grupos de ferramenta. Bem, como ele falou lá, eu vou precisar criar 4, vamos voltar lá para ver, eu vou precisar criar 4 contornos deslizantes, um chamado A, um chamado R, um chamado S, um chamado L. Vamos criar esses 3 primeiros logo. Então, para criar um controle deslizante, eu vou aqui na caixa de ferramentas, tá? Controle deslizante, clico nele. E aí, ó, quando eu aproximo o meu cursor da ferramenta, aparece uma caixinha amarela que diz como é que eu vou usar essa ferramenta. Aí tem aqui, ó, selecione uma posição. Para criar um contorno deslizante, basta selecionar a posição em que ele vai ficar. Embora que isso depois eu possa mudar. Bem, eu vou criar um contorno deslizante aqui embaixo, na janela de visualização, cliquei, e aparece a caixa chamada controle deslizante, que é onde eu vou configurar o controle deslizante. O controle deslizante, normalmente, ele é um número, que eu posso dar o valor mínimo que ele pode ter, o valor máximo que ele pode ter, e se eu quiser, varia o incremento. O incremento é se ele vai variar de 1 em 1 inteiro, se ele vai variar de 1 em 1 décimo, de 1 em 1 centésimo. Se eu não colocar nada, normalmente ele fica variando de centésimo em centésimo. Bem, o primeiro controle deslizante, aqui está aqui o nome, ele já colocou como padrão A, é como eu quero mesmo, valor A. Por enquanto eu vou deixar esses valores mesmo, de menos 5 a mais 5, já que ele não fala nada sobre o valor desse controle deslizante. Dou OK. E aqui está o meu primeiro controle deslizante A. Note que quando eu pego aqui a seta eu uso sempre quando eu quero selecionar objetos, quando eu quero tirar um objeto de lugar, quando eu quero apontar para um objeto, eu sempre vou pegando a seta. E pegando a seta aqui, eu posso mudar o valor de A, ó. A vai mudando aqui de valor, e note que na hora que eu deslizo aqui esse controle, aqui em cima também o valor do número A vai mudando, quer dizer, o número A nesse momento vale menos 1,3. Eu vou colocar aqui A valendo 2, tá? Só para ver como é que ele funciona. Então, primeiro A. Depois o controle deslizante R, mesma coisa, clico de novo em controle deslizante. Vou criar ele aqui um pouquinho aqui em cima. O controle deslizante, o nome dele, ele deu o nome B, mas eu quero R, então eu vou colocar aqui R minúsculo. E vou deixar também os mesmos valores, de menos 5 a 5, ok. Está aí meu controle R. Está faltando só o controle S. Vou criar aqui o meu controle S. Então ele deu o valor B de novamente, eu vou colocar S minúsculo. Também vou deixar esses valores de menos 5 a 5. Ok. Já criei A, B, A, R e S. Vamos voltar lá para a atividade. Dados A, R, S, que já criei, e L. L também é um controle. Note que é L maiúsculo que ele está querendo. Controle deslizante. Agora, L tem que variar entre 0 e B. B vale 2π vezes o denominador de R sobre S. Então, como B vai depender, como L vai depender do valor de B, eu vou primeiro criar esse número B. Então, vou voltar aqui. E vou criar, para criar um número, eu simplesmente vou aqui na entrada, aqui onde coloco os comandos. Então, eu vou colocar aqui B, comando B, igual, vamos lá, ele disse que B é igual, vamos ver de novo, 2 vezes π vezes o denominador de R sobre S. Então, volto para lá, B é igual a 2 vezes é o asterisco, π, eu simplesmente coloco a palavra π. 2 vezes π vezes, de novo, asterisco,
denominador de R sobre S. Existe um comando denominador, eu vou usar esse comando, então, quando eu coloco o denominador, ele já me mostra as três maneiras de usar o comando denominador. Pode ser denominador e um número, denominador e uma função, denominador comum, que é outra coisa. Eu vou usar esse primeiro aqui, então eu nem preciso mais digitar o resto, eu vou só simplesmente clicar aqui, denominador. Aí ele já mostrou como é que é a sintaxe desse comando, é denominador e entre parênteses o número. O número que eu quero é justamente o número R dividido pelo número S, é a fração R sobre S. Então, no lugar de número, o número já está marcado aí, eu vou colocar R dividido, que é a barra, por S. R dividido por S. Isso é o número B que eu vou precisar usar. Então agora eu vou dar Enter. E ele criou aqui o número B. Nota que B agora, nesse momento, está valendo 2π. Por quê? Ele não era 2π vezes o denominador de R sobre S, mas o denominador de R sobre S é o S, que vale aqui, nesse caso, está valendo 1. Então, por isso que 1 vezes 2π vai dar 2π. Se eu mudar aqui o valor de R, e se eu mudar aqui o valor de S, olha, B agora está valendo já 26π, que vai ser justamente o denominador de S, né, de R sobre S. Bem, vamos lá. Agora eu quero criar o contorno deslizante L. Então vou de novo aqui em contorno deslizante e vou criar aqui o contorno deslizante L. Vou colocar ele aqui. L, ó, o nome dele está como C minúsculo, eu vou botar L maiúsculo, que é o que ele pediu. Ele disse que ele tem que variar entre 0, então o valor mínimo dele é 0. E o valor máximo dele tem que ser B. Então simplesmente aqui eu vou colocar o B minúsculo. Esse B eu já posso colocar aqui, deixa eu colocar de novo. Eu já posso colocar aqui esse B, porque eu já criei o B aqui, ó. Ele já está criado, então o programa já sabe o que é esse B. Então o incremento, eu vou tirar aqui, não tem incremento, tá? E vou dar OK. Opa, saiu alguma coisa errada aqui, ele botou o valor N. N, tá? Eu errei aqui, então ó, eu faço o seguinte, pego a seta, vou dar um duplo clique, para ele abrir de novo a caixa dele. Um momentinho que está meio lento aí o objeto, não sei porquê. Espero que não trave. Pronto. E aí, ó, eu vou aqui, apareceu uma caixa aqui que é a caixa das propriedades desse objeto, desse contorno deslizante, N. Tem várias guias aqui falando sobre ele, eu vou aqui na guia básico, e o nome dele tá N, eu vou botar L maiúsculo. Eu não sei porque modificou, eu acho que bati no teclado sem querer, e ele modificou aqui. Vamos ver aqui, controle deslizante, o valor mínimo dele eu tinha que botar que era 0, valor máximo B. Ok, agora posso fechar de novo, agora está tudo certinho. Bem, vamos então para a segunda parte, vou voltar para lá, já criei os 4 contornos deslizantes. Construir o gráfico da hipotrocoide, definida pelas seguintes... Bem, para eu definir essa equação paramétrica, eu vou primeiro precisar definir a função f de t e a função g de t. Então vamos lá, f de t vai ser r menos s cosseno de t a cosseno de r sobre s menos 1 t. Vamos lá devagar, né? Então eu vou criar primeiro a função f de t. Então f de t, vem aqui para cá, então eu vou colocar aqui, ó, f, na área de entrada, f, abre parênteses, de t é igual, aí abre parênteses, r menos s. Note que ele já conhece o r e o s, porque eu já criei, então ele sabe o que é r menos s. Vamos ver de novo lá, r menos s vezes o cosseno de t, epa, ele apagou, então viu de novo, f de t é igual, abre parênteses, r menos s
vezes cosseno de t. O cosseno eu tenho que botar entre parênteses o t. Cosseno, abre parênteses, t, fecha parênteses. Cosseno de t. E faltou colocar também o vezes o cosseno de t. Eu botei um do lado do outro, mas não coloquei o vezes. Vezes. Então, opa, eu cliquei fora, ele entendeu que eu já tinha terminado a função. Não tem problema não. Se por acaso acontecer isso, você estiver clicando numa função e ele já colocar ela, não tem problema, eu posso continuar modificando essa função. Eu dou um duplo clique nela aqui na área e continuo mexendo nela aqui. Então é R-S vezes o cosseno de t, deixa eu ver lá, mais A cosseno de R sobre S menos 1t. Então, mais A vezes o cosseno, abre parênteses, R dividido por S, R sobre S, vamos lá, R sobre S, menos 1 vezes T. Então é R sobre S menos 1, tudo isso vezes T, asterisco T, e o cosseno é o cosseno de tudo isso. Então eu tenho que botar um parênteses aqui para dizer que é o cosseno de tudo isso. Então, ficou claro? Vou mandar aplicar. Ok. Tá aí a função f de t. Agora, ó, ele já colocou o gráfico dela aqui na minha janela de visualização. Eu não quero que esse gráfico apareça, porque não é essa função que eu vou querer fazer. Eu quero criar a função paramétrica. O x é que vai ser igual a esse f de t. Então eu vou pegar e todo objeto que eu quiser esconder na minha janela de visualização, eu venho aqui na janela de álgebra, procuro o objeto e tem essa bolinha aqui. Quando a bolinha azul ela está escura, está pintada de azul, é porque o objeto está aparecendo. Se eu pegar e clicar na bolinha, ela vai virar branca e aí o objeto fica invisível. Eu não apaguei o objeto continua aqui valendo e funcionando, só que ele está invisível. Então, criei f de t. Vamos lá agora criar a segunda função g de t. G de t é bem parecida, né? Qual é a diferença? A diferença de g de t é que g de t é seno em vez de cosseno, e aqui é menos em vez de mais. O resto é igual. Então eu vou aproveitar a função f. Ó. Vou dar um duplo clique nela. Está aqui a forma da função f. Eu vou selecionar, vou dar um Ctrl C para copiar essa função. Cancela aqui que eu não vou mexer nela. E venho aqui embaixo agora e vou botar g de t, que é a segunda função, igual. Vou botar um Ctrl V aqui para copiar aquela fórmula. E agora vou mudar o que tiver, né? Aqui em cosseno eu vou botar seno. Seno no GeoGebra é sin, S-I-N, de seno, de sine, né, em inglês. Deixa eu botar aqui o sinal de vezes. Ok. Aqui também, no outro cosseno também, seno. Então, S-I-N, seno. Pronto. E em vez de sinal de mais aqui no A, vai ser um sinal de menos. Tá aqui a minha função G. Olha, ele já botou até o gráfico aí na tela. Eu vou dar Enter. Criei minha função G. Também essa função G, eu não quero que ela apareça, eu quero que ela fique invisível. Então, vou botar aqui invisível a função G. Então, já tenho a função F, já tenho a função G. Vamos voltar para lá. Então, agora eu vou criar uma curva em que o x dessa curva vai ser f de t, o y da curva vai ser o g de t. E o t aqui vai variar entre 0 e L. Ele está dizendo aqui que o t tem que variar entre 0 e L.
Vamos lá, vamos voltar aqui. Bem, eu vou usar então um comando, que é justamente o comando curva, que é o comando que dá as equações paramétricas, as curvas paramétricas. Então, curva, quando eu boto as 3 primeiras letras, ele aparece aqui com os comandos que começam com essas letras. Então tem curva aqui, ó. E curva eu vou escolher qual é que eu vou querer usar. No caso aqui, curva tem uma expressão, outra expressão, qual é a variável, o valor inicial e o valor final dela. Ok, é essa que eu vou usar. Bem, curva. O que é essa primeira expressão? Essa primeira expressão é justamente a expressão que vai ficar no lugar de x, o x da curva. Lá está dizendo que o x é f de t. Então, eu acho que ele vai apagar. Não, apagou não. Então, no lugar de expressão, eu vou colocar justamente f de t. Então, f de t vai ser a minha expressão. A segunda expressão, ó, quando eu desloco aqui o meu cursor do mouse, ele seleciona a segunda expressão vai ser a que vai ficar no lugar de y, que vai ser justamente g de t. Então eu vou colocar aqui g de t. A variável é o t vai ser a minha variável, e ele disse que o valor inicial dele, ele falou que vai variar entre 0 e o valor final vai ser o L maiúsculo que eu criei, o número L maiúsculo que eu criei. Ok, então agora eu vou dar um Enter. Para a minha curva, olha, ele criou lá em cima, x, r menos s, ó, t variando de 0 e 1, do jeito que a gente criou lá. Ok, deixa eu ver lá se está tudo certinho. R sobre S, R sobre S, ok. Bem, vamos lá então. L aqui está com o valor 1, vamos aumentar aqui o valor de L, ó. Quando eu aumento o valor de L, ele desenha então uma figura. Agora vamos só ajeitar aqui a visualização. A atividade está pronta, agora só precisa ajeitar essa visualização. Eu vou deslocar esses contornos deslizantes dessa área aqui, que é onde está aparecendo a minha figurinha. Então eu vou aqui, de novo aqui em controle deslizante. Para deslocar um controle deslizante eu tenho que estar selecionado o controle deslizante. E vou aqui na barrinha do controle deslizante e vou puxar ela para cá. Uma aqui, outra aqui, outra aqui, e finalmente o meu L aqui. Pronto, então agora, na verdade está tudo pronto. Eu posso fechar aqui a minha janela de álgebra e agora é só brincar um pouquinho para a gente ver que tipo de desenho. Ó. Sempre que eu mexo aqui no S ou no R, o L muda. Na hora que eu completo o L, ele completa o desenho dessa curva. Vou mexer aqui um pouquinho no A para ver o que acontece. Ó, o A parece que só faz modificar mais ou menos o tamanho. O R aqui, vamos ver o que o R faz. Vou mexer um pouquinho no R. Vamos completar o L de novo. Olha aí, formou uma outra figura e assim vai. Dá para brincar um bocado de vezes aqui para mexer nos tipos de figuras. Vamos ver se tem mais alguma coisa nessa atividade. Tem aqui a parte A, vamos ver se tem uma parte B aqui. B, coloque o título hipotrocoide e através da aba avançado das propriedades do gráfico, use cores dinâmicas. Vermelho A, verde A mais R, azul A mais R mais S. Bem, isso aqui é só uma propriedade que os objetos têm, que eu posso fazer eles mudarem de cor de acordo com os valores que eu colocar de A, R e S. Então, vermelho A, verde A mais R, azul A mais R mais S. Então, vou voltar para lá. Então, o objeto é essa curva aqui, é ela que eu quero que mude de cor. Então, clicando na seta, eu me aproximo da curva, botão direito do mouse, e peço propriedade dessa curva. Então, como eu já tinha visto antes, ó,
aparece aqui um básico, tem o nome dela, a fórmula dela, né? Aqui ó, cor dela, estilo que ela tem, avançado, e aqui no avançado ó, tem cores dinâmicas. E tem aqui red, que é vermelho, green, que é verde, blue, que é azul. Ele pediu que vermelho fosse A, então eu vou digitar aqui A e dar Enter. Opa, não era para dar Enter não, para ela ficar aqui. Cancela, vou voltar de novo lá, propriedades. Então, red A, green, ele pediu que fosse A mais R, então A mais R, e blue, azul, ele pediu que ficasse A mais R mais S. Então as três aqui, transparência 0, então agora eu posso fechar a classe. Então agora, normalmente quando eu mudar o valor de A, ou de R ou de S, vai mudar a cor também do objeto. Então além de mudar a forma, vai mudando as cores também que ele pode ter. Deixa eu ver aqui o R. Ó, já mudou para azul aqui. E sempre eu tenho que completar. Quando eu mexo no S e no R, eu tenho que mexer no L de novo para completar. O A não, ele só... E assim vai. Bem, eu espero que ajude. Essa é a atividade 6. Valeu, Nery. Até mais.